Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. A tecnologia aliada à digitalização no campo está cada vez mais ganhando espaço na vida do produtor rural brasileiro. Isso significa acesso mais rápido às informações e registro de dados mais fácil, o que pode melhorar a rastreabilidade, a eficiência e a transparência. Uma das maneiras que mais vemos é os produtores se digitalizarem e, consequentemente, as suas fazendas. E é por meio de aplicativos móveis. Isso oferece ao produtor uma variedade de funções também diferentes, desde um simples registro de dados até um suporte agronômico. Bem, as propriedades rurais são um negócio que precisa ser eficiente e obter lucratividade. Quando uma fazenda se torna mais lucrativa, o produtor ganha mais dinheiro para sustentar a família, reinvestir na fazenda e impulsionar a economia local. Levantamento feito pela Aegro mostra as regiões onde estão localizadas as propriedades que mais utilizam ferramentas digitais para gerenciamento do negócio rural. Nós vamos conhecer hoje quais são essas regiões e como este levantamento foi realizado. Para o episódio desta semana, eu convidei Pedro Dusso, que é diretor da Aegro. Ele é formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado na mesma área pela Universidade Técnica na Alemanha, e é sócio fundador da Aegro, a empresa de tecnologia para o agro. Pedro, seja muito bem-vindo ao podcast Agrotalk. Muito obrigado, Ângela. Estou me sentindo muito bem-vinda. É um prazer falar contigo e com todos aqueles que ouvem o podcast Agrotalk. Pedro, vamos lá. Olha, antes de eu destacar aqui esse levantamento que vocês realizaram, vamos situar um pouquinho o produtor rural que está nos ouvindo sobre o Aegro, que é um aplicativo, de gestão agrícola que une as rotinas do campo e do escritório com o controle sobre os investimentos e processos produtivos da propriedade. E foi com base nestes produtores rurais que já utilizam este aplicativo no Brasil que vocês conseguiram realizar esse levantamento, está correto? Corretíssimo, exatamente. E como que surgiu, então, essa ideia, Pedro, de fazer este levantamento? Como que ele foi feito? Teve, assim, alguma abrangência nacional? Como que vocês aí, o seu time, vocês tiveram essa ideia? A gente decidiu fazer o levantamento para mostrar um pouco para o mercado, para quem muitas vezes não faz parte do agronegócio, o nível de inovação, o tamanho da potência, que é o agro, do ponto de vista digital. Ultimamente, a gente vem acompanhado na mídia que o agronegócio vem sendo um motor, um carro-chefe da nossa economia, uma presença muito relevante no crescimento do nosso produto interno bruto. A gente tem campanhas na televisão mostrando como o agro é popular, mas muitas vezes quem ainda vive no urbano não tem uma visão correta do quão inovador e tecnológico digitalmente esses produtores são. Muita gente conhece o maquinário, conhece os silos, conhece diversas ferramentas que o produtor já usa, e isso por si só é tecnologia, isso é inovação. Tem muito mais inovação, pesquisa e desenvolvimento, muitas vezes numa semente de soja híbrida, do que em alguns celulares que a gente usa muitas vezes. Então, isso tudo, claro, é tecnologia e muita inovação. O nosso papel aqui agora era mostrar o lado da digitalização do agronegócio, que nos últimos 7 anos, que é o tempo de vida da Aegro, que a gente pôde fazer parte disso, como uma das milhares de startups que estão digitalizando o agronegócio, a gente tem o privilégio de assistir isso crescer e de ajudar isso a crescer. Muito bacana. E aí, com base nesses produtores rurais que já utilizam esse aplicativo de vocês montaram esse levantamento para entender um pouco mais de como essa digitalização está avançando no campo com esses produtores. De que forma que o produtor ele utiliza o aplicativo? Eles utilizam de 2 formas, basicamente. A gente costuma dizer
que o Aegro une, né, o campo ao escritório, né? Isso tudo é para passar a mensagem de que ele é uma solução tecnológica, ele é um aplicativo que o produtor rural pode usar tanto quando ele está na lavoura, para controlar as operações agrícolas dele, a época que ele fez a semeadura, a quantidade de insumos que ele utilizou em cada uma das áreas, dos talhões dele, a época que ele começou a colher, para depois ele poder correlacionar esse tipo de informação. Eu atrasei o meu plantio, eu tive tal resultado na minha colheita. Eu aumentei a quantidade de adubo, eu tive tal impacto, né, em tal dado. Isso, claro, se faz hoje em dia com muita ciência e muito software complexo. E o nosso objetivo foi, ao criar o Aegro, fazer com que o produtor, que muitas vezes não tem um departamento agronômico, né, trabalhando para ele dentro da fazenda, né, são estruturas familiares e às vezes um pouco maior que isso, né, fazendas de 500, 1.000, 2.000 hectares, que eles pudessem fazer esse controle sozinhos. Do ponto de vista do escritório, é o básico da tesouraria que qualquer empreendedor, qualquer negócio no Brasil precisa fazer e o produtor rural também precisa fazer. Contas a pagar, contas a receber, planejamento tributário é muito importante para esses produtores, a maneira que eles comercializam a produção deles, né, o ano fiscal que eles fazem as compras e as vendas, né, tem um impacto muito grande, né, na quantidade de tributação que eles vão pagar. Então, ter um controle maior é importante. O produtor rural ele vive num cenário de economia, especialmente ultimamente, muito volátil. Taxa de câmbio agora alta, né, não variando tanto, mas alta de qualquer forma. A gente vive hoje um cenário chinês, asiático, né, de escassez de gás natural, uma ameaça de não ter fertilizantes no próximo ano, lá em 2022, 2023, enfim. Os produtores precisam mais do que nunca ter na ponta do lápis não só médias, né, mas as margens, perdão, dos custos de produção, faturamento e rentabilidade de todos os talhões. Eu acho que o Aegro ocupa esse espaço aqui, de novo, unir o campo ao escritório. Toda decisão do produtor rural, ela é financeira, mas ela é financeira sempre olhando um domínio agrícola, né, onde está a cabeça olha o financeiro, o coração olha a lavoura. Uhum. Antes da gente falar um pouco sobre as principais funções desse aplicativo, eu quero falar sobre o levantamento. Quando vocês utilizaram todas as informações que chegaram até vocês a respeito, né, dessa utilização por parte dos produtores, vocês identificaram que as fazendas elas estão localizadas em todas as regiões brasileiras ou tem regiões específicas que vocês pontuaram principalmente assim no levantamento? Elas estão principalmente no centro-oeste e no sudeste. Não é nenhuma grande novidade, né, que o centro-oeste é um grande motor, é o polo da agricultura brasileira, né? Então, é num ambiente de plena atividade agrícola, né, muito competitivo, que os produtores entenderam que a tecnologia podia dar para eles margens melhores, eficiências melhores para que eles fossem mais competitivos e pudessem vencer nesses ambientes, né? Então, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, né, são estados onde a gente vê um número muito relevante de produtores usando tecnologia digital para tocarem suas fazendas. E hoje no país, quantas fazendas já utilizam esse aplicativo e quantos hectares são gerenciados hoje atualmente? A nossa base amostral hoje é cerca de 5.000 fazendas, são aproximadamente 5.000 fazendas, 4.700, 4.800, né? Todos os meses a gente tem, infelizmente, um acréscimo de novos produtores adotando o Aegro. Uma base total de mais de 2 milhões de hectares hoje, né? Norte a sul, leste a oeste, de Balsas, no Maranhão, até Santa Vitória do Palmar, aqui no sul do Rio Grande do Sul. O Aegro hoje ele trabalha em mais de 23, 24 estados e ele está realmente presente em todos os lugares que a agricultura brasileira está presente. Sim. E vocês também têm algum levantamento da fazenda, do tamanho desses hectares em média que os gerentes dessas fazendas utilizam esse aplicativo, a faixa assim, de hectare? Essas fazendas, em média, elas têm 500 hectares, né? E
E a gente trabalha com um cenário um pouquinho maior, assim, entre 500, 1.000, 2.000 hectares, né? São propriedades de tamanho pequeno ou médio, claro, dependendo da região, né? Às vezes uma fazenda de 1.000 hectares no oeste da Bahia, no Mato Grosso, é considerada uma fazenda pequena, entre aspas, né? E 1.000 hectares aqui no Rio Grande do Sul, no oeste paranaense, já são fazendas consideradas grandes, né? O módulo rural varia de região para região. Mas a gente considera um público de produtores rurais, né, que planta áreas, né, em geral, pequenas ou médias, né. A gente tem um pequeno desvio padrão aí para um pouco mais ou um pouco menos, mas, em geral, esse é o público que está buscando tecnologia para realmente transformar o negócio deles. Sim. E Pedro, vamos falar então dessas principais funções utilizadas pelos fazendeiros que esse levantamento trouxe para você. O que você identificou sobre essas funções? Acho que o principal é o controle de custos, né? O controle de custos segue sendo um carro-chefe no controle dessas propriedades, né? O produtor, ele em geral, ele pode mexer em duas coisas. Ele pode reduzir o custo de produção dele, ele pode aumentar a produtividade. Quando as fazendas adotam um sistema de gestão pela primeira vez, em geral é como se tu chegasse numa sala bagunçada e tu tem que primeiro colocar as coisas no lugar, né? E somente colocar as coisas no lugar, fazer um levantamento do teu almoxarifado, verificar quais as máquinas que estão com a manutenção em dia, quais que estão dando manutenção demais, realmente ver se as áreas que tu está arrendando estão dando a margem que tu espera ou não, né? O produtor já consegue ter uma redução de custos simplesmente digitalizando a gestão dele. No segundo momento, ele realmente vai começar a pensar em empurrar essa produtividade para cima, que é quando ele vai pensar muito mais em estratégias mais sofisticadas de produção, mudar o planejamento dos insumos que ele usa, decidir muitas vezes, né, cultivares mais sofisticados, híbridos, né, fertilizantes melhores, se vale ou não vale a pena fazer análise de solo, se ele precisa corrigir a acidez do solo, etc. Né? Isso eu entendo que vem num segundo momento e é o que a gente observa hoje quando a gente fecha novos clientes, né, e implanta o agro nessas propriedades. Sim. E a partir do momento que o produtor começa a utilizar esse aplicativo, vamos lá. Eu quero saber se é de fácil manuseio, basta ele abaixar o aplicativo em alguma loja virtual e aí ele já começa a acessar esse aplicativo pelo celular ou pelo computador dentro do escritório, funciona com a internet. Funciona com e sem internet, que é fundamental na nossa agricultura, né? Que não é totalmente, não tem uma internet em tudo que é lugar ainda, infelizmente. Então, a gente construiu a Agro para funcionar em qualquer lugar. Então, quer dizer que se o gerente financeiro está no escritório, ele consegue operar esse aplicativo no mesmo momento que o gerente de área possa estar lá no campo, sem internet, ele recebe essas informações. Ele não recebe as informações, esse gerente de área ele vai poder levar o planejamento dele junto no celular. Eu costumo comparar com o WhatsApp, assim, né? Às vezes a gente manda uma mensagem sem ter conexão, fica aquele reloginho esperando a gente se conectar. Quando a gente pega sinal ou pega um Wi-Fi, ele termina de mandar tudo que está pendente. O Agro funciona da mesma maneira, ele pode registrar as atividades, inserir informações, dados, observações, fotos, mapeamento de áreas, tudo. E depois, quando ele se conectar, isso tudo é atualizado no sistema e fica disponível para todo mundo que compartilha os usuários da mesma fazenda. Bacana. Durante esse levantamento, vocês também identificaram que esses produtores dessas cidades da região sudeste, centro-oeste, que você menciona no levantamento, eu até fiz uma pesquisa aqui e uma das cidades assim que chama bastante atenção é Luiz Eduardo Magalhães, onde tem bastante produtor utilizando esse aplicativo. A gente sabe que é uma cidade que tem uma produção de algodão muito ampla pela cidade. Maracaju também é uma cidade agrícola muito forte em Mato Grosso do Sul, Carapó, Três Pontas em Minas, são cidades que vocês, durante o levantamento, observaram, né, esse cotidiano, essa rotina desse produtor rural utilizando o aplicativo para o gerenciamento da propriedade. Mas eu também acompanhei e vi aí informações que eu busquei com vocês,
que esses abastecimentos e manutenções de máquinas também foram bastante efetuadas pelos produtores rurais quando eles acionam o aplicativo. Isso quer dizer que os produtores estão de olho literalmente nos custos para usar esse aplicativo, gerenciando aí a questão da gestão dentro do campo, não é, Pedro? Exatamente. Exatamente. Eles estão realmente buscando uma maneira de conseguir obter margens maiores, né? E principalmente nesses polos que tu citou, Angela. Uhum. A preocupação do produtor hoje, né? A gente está vivendo um ano de 2021 muito desafiador, então, cada vez mais para se obter a lucratividade, a preocupação é com os custos. E Pedro, agora me conta uma coisa, porque olha, tem muito produtor rural que está nos ouvindo agora, e essa pergunta é a pergunta que vale 1 milhão. A gente quer saber o seguinte: é muito caro para fechar e baixar um aplicativo desse, utilizar essa tecnologia? Não é muito caro. Eu entendo que a primeira impressão que um produtor tem que planta há 20, 25 anos, né? Imagina 3 décadas de safra nas costas, Sim. né? Sempre fez a lavoura dele, nunca usou um aplicativo de gestão, né? E do dia para a noite, uma fazenda de 1.000 hectares custa mais ou menos a mensalidade, né? Custa ao mês R$ 500, R$ 600, dependendo dos módulos que o produtor escolhe, né? Então, nós estamos falando aí no ano no valor de 5, 6 mil reais. Eu entendo que o produtor pense assim que é algo que é caro porque ele nunca precisou aquilo e ele chegou até aqui, até hoje. Mas a gente costuma falar para ele assim, produtor, eu não estou duvidando, eu acredito plenamente que o senhor sabe cada centímetro quadrado de cada uma das tuas áreas, né? Na ponta da língua, na cabeça tem todas as informações. Como é que tu passa esse conhecimento para a tua sucessão, para a tua família? Como é que tu traz mais pessoas para a gestão do teu negócio, né? Eu acho que essa centralização que a gente vive, ela foi natural, né? Os produtores rurais, em geral, eles são empreendedores incríveis que conseguiram consolidar conhecimento de marketing, de economia, de administração, de recursos humanos, de comercialização, de operação agrícola, né, numa só pessoa, e eles foram bem-sucedidos. O Brasil é o que é hoje exatamente em função disso. Mas chegou um momento onde a gente está vivendo uma sucessão familiar, né? Aqueles produtores, né, que saíram do sul, colonizaram o centro-oeste há 30, 35 anos atrás, eles estão chegando no final das carreiras deles como produtores rurais, né? E eles vão precisar passar o bastão para a próxima geração, né? O meu pai sempre dizia que ele gostava muito de enxergar a vida como uma corrida de bastões, né, de revezamento, né, onde tu tem que correr e tentar passar o bastão para o teu filho um pouco mais na frente do que tu recebeu do teu pai. Eu acho que essa é uma maneira muito legal dos produtores conseguirem tirar tudo aquilo que eles aprenderam em dezenas de anos de safras e passarem para a família deles, passarem para quem vai administrar a propriedade, né, sendo ou não da família, né, é um investimento em sucessão que garante a perpetuidade daquele negócio, sem dúvida, né, ter todas as informações ali, etc. Eu não entro muito no detalhe de que com o Aegro, com a ferramenta, ele pode fazer matemática, conta, etc., ver se a máquina está funcionando ou não. Isso tudo, muitas vezes, eles conseguem fazer numa planilha, alguma coisa assim. Eu acho que trazer as pessoas para trabalhar junto, em cima da fazenda, transformar aquilo num negócio coletivo e garantir que ele vai ser longevo, que vai ter uma sucessão, tanto técnica, né, na administração, quanto uma própria sucessão a família que vai herdar aquela propriedade, eu acho que é muito, muito fundamental. Sim. E a gente também traz aí à tona uma outra questão, né, Pedro, que com a digitalização, né, até dos documentos, né, na parte administrativa, você acaba também colaborando com o meio ambiente, com a sustentabilidade, que você acaba usando menos papel, não é verdade? Fica tudo ali na nuvem, né, da digitalização. Eu queria te fazer uma pergunta. Uma vez utilizando esse sistema, o produtor rural, ele pode dividir, né, esse aplicativo com outras pessoas na fazenda? Quantas pessoas podem utilizar esse aplicativo ao mesmo tempo? Inúmeras. A gente realmente não traz um limite de pessoas que podem usar o aplicativo ao mesmo tempo. O nosso objetivo realmente
é fazer com que a maior quantidade de pessoas consiga usar o Aegro, né? A gente acabou não comentando antes, né, mas a simplicidade de uso, a facilidade de usar o aplicativo é um grande norte estratégico do desenvolvimento do nosso produto. A gente sabe que a agricultura é muito heterogênea, né? Ao mesmo tempo que a gente tem gente com pós-doutorado em agronomia trabalhando na lavoura, a gente tem muitas vezes pessoas que não têm o ensino fundamental concluído, né? Uma lacuna, acho que, do nosso sistema educacional brasileiro, mas que, de maneira ou outra, a gente precisa lidar com ela. Então, foi pensando nessas grandes diferentes pessoas que realmente estão ali na ponta operando, que a gente construiu uma solução que pode ser usada por qualquer pessoa. Sim. E, Pedro, mesmo o produtor estando fora do seu estado de origem, né? Quando ele viaja para outro estado, ele vai em alguma feira agrícola, ou ele se ausentou ali da propriedade por uns dias, ele consegue mesmo assim acessar esse aplicativo, ter as informações ali na palma da mão? Exatamente. Esse eu acho que é o grande benefício da nuvem digital, né? Acho que das duas grandes nuvens amigas do produtor, né? É a nuvem de chuva que chove na hora certa, e agora, Sim. atualmente, a famosa nuvem de computação, que nada mais é do que o fato da gente estar hospedando, né? Ou estar guardando os dados dos produtores, dos nossos servidores da empresa. A Aegro usa nível de segurança bancária, criptografia de dados, é tudo super documentado para garantir que nada é perdido, com backups de minutos em minutos. E o grande benefício é esse. Se ele não está na fazenda, onde antigamente ficava o servidor dele com os dados, se ele está na cidade, foi na cooperativa, ele pode puxar o celular do bolso e consultar qualquer dado de qualquer lugar, né? A gente não incentiva muito, mas até quando eles vão tirar as férias em Trancoso, às vezes dá uma puxadinha no celular para ver se está tudo indo bem lá na hora do preparo de solo, faz parte do dia a dia, né? É difícil desconectar 100%. Sim. E agora é o momento, né? Nós estamos aí no momento do início de uma nova safra, né? Com uma expectativa grande aí por parte dos produtores, eles de olho no céu e de olho nessa gestão do campo. Pedro, olha, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no podcast AgroTalk, trazendo para a gente aí as informações desse levantamento e desse trabalho que vocês realizam aí em formato de tecnologia e inovação para o produtor rural, procurando aí trazer essa digitalização cada vez maior para o campo e também para o produtor rural. Muito obrigada. Ângela, muito obrigado por dar esse espaço para a gente contar um pouco da digitalização da agricultura e do nosso aplicativo Aegro. Muito obrigado. Olha, espero encontrar você outras vezes, em outras oportunidades, com outras novidades. Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.